post nas redes sociais sobre um provável surto de meningite em Patos de Minas deixou muita gente preocupada. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, foram notificados 5 casos e apenas um confirmado. Entretanto, é preciso ficar em alerta, já que é justamente nessa época em que acontece o maior número de transmissão da doença. Foram pelo menos 5 casos suspeitos de meningite. As internações na UPA chegaram às redes sociais e ganharam repercussão. Mas, segundo a Divisão de Epidemiologia da Secretaria de Saúde, a situação está controlada. Esses casos, inicialmente, eles estão em observação, né? A gente vê que a situação está tranquila, não há necessidade de alarde, tá certo? Não é um caso de surto, porque dos 5 casos, 3 já foram liberados, né? Mas para uma melhor decisão da hipótese diagnóstica, o médico achou por bem ainda manter esses outros 2 casos na UPA para uma melhor averiguação. A meningite é uma doença grave que, além de ser altamente contagiosa, tem índice elevado de mortalidade entre os pacientes. Por isso, os casos notificados, mesmo que suspeitos, recebem atenção especial do serviço de saúde. Assim que a notificação chega para nós, nós já tomamos todas as providências relativas ao bom andamento do caso, para que a gente possa ter aí, então, um resultado de laboratório o mais rápido possível para que seja dado um subsídio aí para os médicos efetuarem o tratamento. Também tem uma outra questão. O tratamento da equipe médica, ele já é iniciado assim, com a hipótese diagnóstica imediatamente, né? O laboratório ele vai dar um subsídio aí para a confirmação do caso, mas o caso sendo suspeito, imediatamente já se entra aí com todas as medidas possíveis de tratamento. Por exemplo, até mesmo o isolamento do paciente, se for o caso dele ter que ser isolado. Existem 3 tipos de meningite. A meningite bacteriana é a mais grave e letal. A meningite bacteriana, a gente tem vários fatores que estão relacionados. Primeiro seria a questão da virulência, né? Virulência o que é? A capacidade de um agente infeccioso, no caso uma bactéria, produzir agressão. Então nós temos bactérias que ao longo da evolução humana elas se tornaram agressivas ao ser humano. Então um exemplo disso, por exemplo, são as bactérias relacionadas à meningite meningocócica, né? A Neisseria meningitidis. Um fator seria o que? A virulência, né? E outro fator seria o que? A susceptibilidade do organismo. O maior número de meningites, na verdade, eles não estão associados à agressividade do agente, seja ele bacteriano ou viral, mas sim o quê? A fraqueza da defesa do organismo. Então, às vezes a pessoa está passando por um momento de maior estresse, de maior cansaço, tem uma baixa da imunidade e contrai, às vezes, uma bactéria, às vezes que normalmente não iria causar nenhum tipo de problema, né, ou algum vírus, mas por um motivo, uma razão talvez incerta, o organismo não consegue combater esse processo e se tem um processo infeccioso dentro do sistema nervoso central. O médico neurologista Thales Caixeta explica que a doença afeta principalmente crianças e idosos e que é importante observar sinais de alerta. Sempre tem atenção com relação ao que a gente considera assim, a tríade, né, dos meningites. Primeiro, a dor de cabeça. Então, quando você tem uma dor de cabeça, sobretudo nova, né, refratária a medicamentos analgésicos comuns, associado, por exemplo, a processo febril, juntamente com o que a gente chama de meningismo. O que é meningismo? São sinais e sintomas relacionados à irritação meníngea. Então seria o que? A nucalgia, a rigidez do pescoço, em casos mais pronunciados, por exemplo, em crianças, né? Poderíamos ter posturas atípicas, né? A gente tem crianças às vezes que adotam posturas que são anormais, a questão do abaulamento das muleiras, né? Que tecnicamente nós chamamos de fontanelas. Então são sintomas que, quando agrupados, eles nos chamam a atenção para o risco de um processo infeccioso envolvendo as meninges. Assim como em outras doenças, o diagnóstico no início é essencial para alcançar a cura no tratamento. Quanto mais cedo se puder dar o diagnóstico e a instituição das medidas terapêuticas ideais, melhor a chance da pessoa se recuperar. Patos de Minas teve apenas um caso confirmado de meningite ao longo deste ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
O chefe da divisão de epidemiologia, Erivaldo Rodrigues, tranquilizou a população com relação aos casos suspeitos registrados na UPA. Temos uma situação tranquila, né? Haja visto que nós estamos aí em outubro, né? 10 meses praticamente transcorridos do ano, com 5 casos de meningite notificados, tá certo? Não quer dizer que todos os 5 foram confirmados. No ano passado a gente teve 9 casos notificados, então é uma situação tranquila. Não há necessidade da população ficar temerosa, porque esses casos eles ainda estão dentro do padrão natural da doença.